Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso Papo com o Líder. E esse papo hoje vai ser eu com você. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre algumas questões importantes, inclusive questões que, olha lá, vamos ver quem é que está acenando aqui. Quem é que está acenando aqui? Rafaela. Seja bem-vinda, Rafaela Bruna, é um prazer ter você aqui. A nossa ideia de quarta-feira, às 22 horas, é fazer um bate-papo sobre liderança para contribuir para a sua atuação hoje como líder, você que é líder, você que quer assumir um papel de liderança e que de repente está tendo alguma dificuldade. Então a ideia nessa quarta-feira é a gente poder bater um bate-papo com relação a estratégias, com relação às suas dificuldades. Então fique à vontade para você de repente colocar alguma dificuldade que você esteja vivendo aí hoje no seu papel de liderança. E hoje eu coloquei um post sobre liderança e, olha lá, vamos ver quem mais que está entrando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu coloquei um post sobre liderança e eu queria falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre esse post. Esse post, ele foi relacionado à questão da bússola do gestor. E aí, qual é a bússola? O que é importante para um gestor? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa bússola e compartilhar um pouco, do meu conhecimento, da minha experiência, não só como líder, mas a minha experiência também como mentora de líderes. Porque tem muita coisa que nesses 14 anos atuando com líderes, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu tive a oportunidade de apoiar os meus clientes em decisões, em momentos importantes. Então vamos lá. A questão da bússola. Primeiro, nós temos a questão do faça agora. Dentro das suas atividades, dentro da sua rotina como líder, é muito importante você ter clareza do que é o faça agora. Então, nós temos alguns exemplos. É importante pensar em projetos com prazos. Por quê? Porque tem situações que os líderes acabam se perdendo com tantas atividades, com tantas responsabilidades, acabam não tendo claro a prioridade. Então, nesse faça agora, o que é para fazer agora, Elaine? São atividades, são entregas, projetos que têm prazo. Não é raro identificar líderes que fazem atividades, às vezes por falta realmente de ter clareza, por falta de foco, acabam entregando projetos antes do prazo e estouram os prazos de projetos mais importantes. Ou, independente da questão da importância, projetos que são prioritários para a empresa, projetos que são prioritários para o seu gestor. Então, a questão do prazo, aqui na questão do projetos com prazos, se você não tem clareza dos prazos, fica a dica. Sempre que você assumir um projeto, seja de uma pessoa que esteja acima de você, seja de um par, questione, tenha clareza do prazo desse projeto. Não existe na liderança essa questão, faz quando você puder. Isso não existe para um líder de alta performance. Isso não existe para um líder que tem resultado. Tem que ter prazo. Mas o prazo pode ser de 6 meses, o prazo pode ser de 6 dias, o prazo pode ser... Eu posso, de repente, hoje, em maio, estar iniciando um projeto cujo o prazo seja para dezembro? Posso, mas eu tenho que ter clareza de que o prazo é dezembro. Para quê? Para que eu possa me planejar. Então, você, líder, tenha clareza com relação aos prazos. Você vai me falar o seguinte, Elaine, às vezes alguém que está me passando esse prazo, nem essa pessoa sabe qual é o prazo. Então, você precisa questionar. E se ela não sabe, você vai deixar lá claro. Projeto com prazo indeterminado. Mas, se surgir um outro projeto que você precisa entregar em 30 dias, esse projeto vai passar na frente. Você concorda? Não importa a importância do projeto, mas a questão é o prazo. Um tem prazo, o outro não. Eu vou priorizar qual? Aquele que tem um prazo pré-estipulado.
Não tem prazo, ele vai realmente ficar, ele vai acabar ficando o último da fila. É simples assim. Uma outra questão importante: urgências. Infelizmente, nem tudo acontece de maneira perfeita. Então, às vezes a gente está com uma agenda, com aquele dia que você fala assim, nossa, minha agenda hoje está perfeita. E aí aparece o quê? As urgências. Aparecem coisas que não estavam planejadas, aparecem imprevistos, reuniões desmarcadas. Então, você não pode ter uma agenda realmente justinha. Se eu trabalho 10 horas, ter as 10 horas ocupadas. Eu preciso ter um espaço para os imprevistos, um espaço para as urgências. E dependendo da área, esse espaço ele precisa ser até maior. Se você pensar numa pessoa da área comercial, numa pessoa que trabalha na rua, ela tem que ter uma brecha, ela tem que ter uma folga para os imprevistos, para coisas que não estavam planejadas. Então, segunda dica, não deixe a sua agenda justinha. Deixe um espaço, deixe uma gordura para coisas que você não planejou e que com certeza vão acontecer. Aí vamos para os incêndios, coisas que, na verdade, esses incêndios eles estão muito próximos da questão dos imprevistos, tá? É aquela história, é algo que assim, separa tudo e você vai ter que fazer aquilo, tá? Que são justamente os imprevistos. Crises. De repente, dependendo da área que você trabalha, teve uma bomba aí no mercado, uma bomba na economia, e teve uma questão financeira, e teve uma questão, de repente, um atraso na entrega, um atraso na produção. São crises. Você saiu da empresa ontem, estava tudo redondinho, hoje você chegou, quebrou uma máquina. Isso a gente considera como uma crise, então é algo que não tem como prever. E vai para onde essa crise? Vai lá para aquele espacinho que eu estou sugerindo que você deixe na sua agenda, que é a gordura, que é algo que você não consegue planejar. E as reuniões importantes? Gente, as empresas estão sofrendo de um grande mal, que é a questão das reuniões. Hoje em dia, tem empresas, tem profissionais, tem líderes que passam o dia inteiro em reunião. E acredite, avalie se realmente essas reuniões são importantes. Não se surpreenda se você identificar que muitas dessas reuniões eram desnecessárias. Quem vai fazer isso? Você. Você vai fazer essa avaliação para realmente identificar as reuniões que são prioritárias e uma coisa importante, é importante você saber até as reuniões que não necessariamente você precisa participar. Reuniões que você pode indicar alguém da sua equipe. E tem reuniões que você de repente também pode falar não. Olha, me desculpa, mas eu não consigo participar dessa reunião. Me posicionem depois sobre o que foi definido. E você vai perceber que o seu dia vai render muito mais. Porque eu já vivi isso dentro de empresas aonde a gente passava o dia inteiro em reunião e a gente não conseguia colocar em prática, a gente não conseguia resolver as questões da primeira reunião do dia. E quando terminava o dia e você com uma reunião, isso acabava empurrando para o dia seguinte. E isso realmente é um grande ladrão de tempo. Então, atenção com a questão das reuniões, a questão das reuniões importantes. Primeiro, se você realmente precisa participar dessa reunião, caso você possa delegar, ótimo. E segundo, a questão de colocar em prática aquilo que foi falado na reunião. Aí vamos para o segundo item da bússola que eu passei hoje durante o dia no post, que é a delegação. Esse é um item também extremamente importante. Delegação. O que é delegar? É você realmente repassar atividades hoje sob sua responsabilidade, mas que você identifique que você tem pessoas na equipe ou áreas que podem assumir essa responsabilidade. Então, exemplo de coisas que você pode delegar. Telefonemas. Às vezes, de repente, você está atendendo, é que hoje em dia já, com a questão do celular, a gente não tem tanto isso, né? Antigamente, tinha o ramal, então as pessoas ligavam direto na mesa. Hoje em dia, todo mundo liga no celular.
né? Então, é algo que assim, telefonemas que você recebe, não é tão fácil assim delegar, mas telefonemas que você faz, isso é possível você delegar. Então, pense no que você consegue delegar de atividades de telefonemas. A questão das interrupções. As interrupções também é algo que é muito comum nas empresas. E olha, eu vou te falar, mesmo hoje no online, eu tenho conversado com muitas pessoas que falam que estão numa reunião e de repente está lá o gestor ou está alguém de uma outra área no WhatsApp mandando mensagem. Gente, você é capaz de permitir ou não que o outro te interrompa. Ah, mas Elaine, a pessoa vê que eu estou online no WhatsApp e se eu não responder, isso pode ser um problema? Você pode sim definir, falar, olha, enquanto eu estiver em reunião, eu não vou atender, eu não vou responder nenhuma informação do WhatsApp. Isso é possível? Sim, isso é possível. Depende de você. Tem pessoas, por exemplo, que definem que não atendem mais e que não leem mais mensagens a partir das 10 horas da noite. Elas estão prezando pelo quê? Elas estão prezando pelo seu descanso, elas estão prezando pela sua família e elas estão realmente colocando um limite no outro que manda mensagem de repente meia-noite ou 1 hora da manhã. Então pense em você, como que você pode impedir, como que você pode administrar as interrupções, sejam elas por telefone, sejam elas pelo WhatsApp, sejam elas, por exemplo, eu já tive clientes que hoje em dia é muito comum as salas são abertas, né? Não tem mais lance de porta fechada, né? É uma coisa que não é nem bem vista hoje. Mas o fato da sala estar aberta não é sinônimo de que qualquer um pode entrar. De repente você está lá numa reunião e alguém vai lá e entra, com licença, opa, olha, eu estou terminando aqui uma reunião, você precisa falar comigo? Então, a hora que eu terminar, eu te ligo, te mando uma mensagem para a gente conversar. Isso é o que? É postura, é posicionamento. Você, seja você líder ou não, você não é obrigado a estar 100% à disposição das outras pessoas. Porque enquanto você está à disposição das outras pessoas, você deixa de cuidar da sua agenda e você deixa de fazer as suas entregas. E ninguém vai virar e falar assim, nossa, a Elaine é tão boazinha, ela atende todo mundo o dia inteiro, a hora que a Elaine deixar de fazer uma entrega. Então pense nisso. Para você fazer as suas entregas, você precisa ter uma postura. Você precisa se posicionar para que as pessoas entendam qual é o momento para elas te interromperem, qual é o momento para elas te chamarem para alguma atividade. Reuniões. Reuniões é algo que eu até já comentei aqui. Avalie hoje a sua agenda, avalie a sua rotina e veja realmente o que é necessário. Veja quais as reuniões que você precisa realmente manter. Avalie e olha, acredite, você pode se surpreender. Você pode se surpreender com o número de reuniões que num primeiro momento você vai olhar e falar assim, poxa, mas isso aqui eu acho que eu consigo resolver com um e-mail. Mas isso aqui eu acho que eu consigo resolver de repente com o Trello ou com uma outra ferramenta onde a gente possa fazer um acompanhamento das atividades. Então pense em estratégias que possam te aliviar na questão das reuniões, que possam fazer com que você realmente esteja mais disponível, você como líder, que você possa estar mais disponível para o estratégico e menos no operacional. Porque o estar preso em reuniões é estar preso em atividades operacionais. O que mais que nós temos aqui? Atividades que você possa delegar. Então, isso também é importantíssimo. Avalie a partir de hoje, a partir de amanhã, todas as atividades que você faz num dia. Coloca lá e faz uma coluninha do lado e pensa, quais dessas atividades eu posso delegar e para quem eu posso delegar? Eu espero também que você se surpreenda, que você identifique que tem muita coisa aí que você pode passar para outras pessoas. E sabe qual é o importante? Às vezes tem umas crenças aí nessa história de passar, porque às vezes a pessoa fala, mas o que o funcionário vai falar? O funcionário não vai gostar. E de repente você pode se surpreender. Você pode, inclusive,
entrar num processo de motivação do seu funcionário, que vai se sentir importante por estar fazendo atividades antes que eram da sua responsabilidade. Então, é saber trabalhar essa questão desse delegar, para que você realmente possa ter mais tempo para fazer aquilo que é o seu papel, que é a gestão, que é pensar na sua equipe, que é desenvolver a sua equipe. Aí vamos aí para um outro item, que é decidir quando fazer. Então, avalie na sua lista todas as atividades. Eu costumo falar para os meus clientes fazer assim: começa o dia de amanhã é quinta-feira, pega as suas atividades, tudo que você tem para fazer, coloca numa lista e defina ali, porque, pasmem, tem muita gente que começou a fazer isso depois que começou a fazer a mentoria comigo. E não estou falando de líderes jovens, não, de líderes novos na liderança. Líderes que estavam tão no atropelo, que estavam tão na questão do apagar incêndio, que não paravam para pensar nisso. Então, relacione quais atividades que você tem para fazer e defina ali o que fazer, quando fazer e até quem fazer. Então, isso também é importante, porque ali você está, poxa, mas isso aqui eu podia passar para o João. O João é bom nisso e ele vai se sentir super importante quando eu delegar isso para ele. Relacionamentos, também atenção para os relacionamentos. Tem líder que fica tão atolado no seu dia a dia, no seu operacional, que não dedica tempo para os relacionamentos. Relacionamentos envolve relacionamento com a sua equipe, relacionamento com os seus pares, relacionamento com o seu gestor. Não é só entregar, não é só entregar relatório, não é só entregar números, é realmente saber o que o seu gestor espera de você e saber o que a sua equipe espera de você, o que o seu par, aquela pessoa que trabalha ali junto contigo, qual que é a expectativa dele, o que você pode melhorar e também falar o que ele pode melhorar. Isso é dar atenção aos relacionamentos. Então, pare para pensar no que você pode melhorar nos seus relacionamentos. Planejamento. Planejamento é a palavra de ordem. Planejamento é importantíssimo. Quem não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, dá tiro para todo lado. E além de não ter uma boa entrega, essas pessoas que trabalham sem planejamento, elas tendem a entregar um serviço medíocre e elas tendem a adoecer. E essas pessoas são pessoas que normalmente não são valorizadas e que a hora que a empresa entra numa crise, ela vai avaliar as entregas. E normalmente quem não planeja não são os melhores no quesito entrega. Então pense no seu planejamento, como ele está e o que você pode melhorar. Estratégias. O líder que vive apagando incêndio, o líder que não planeja, o líder que não delega, ele nem sabe o que é estratégia. Estratégia é você parar para pensar o que você está fazendo, o que você pode melhorar, com quem você pode contar. Então, perceba se hoje você está tendo atenção e foco nas estratégias. A questão da prevenção. Quando a gente não para planejar, quando a gente não tem estratégia, a gente não consegue evitar possíveis erros, a gente não consegue prevenir, a gente só atua na correção, a gente não atua na prevenção. E um líder diferenciado, ele atua na prevenção, ele consegue enxergar o que realmente pode dar de errado e ele consegue prevenir com uma estratégia, com uma ação anterior e não depois ir lá e agir. Eu falo que tem a ação preventiva e a ação reativa. Normalmente a ação reativa deu problema, a coisa deu errada, então eu vou ter que ir lá, é reação, eu vou ter que ir lá consertar o erro. A prevenção é quando eu consigo parar, pensar e prever um erro. Aí sim, esse é o papel de um grande líder, é a prevenção, é enxergar além. E a recreação? Elaine, como assim recreação? Sim, o ambiente do trabalho, o líder, ele tem que se preocupar com isso. As pessoas, elas precisam ter prazer em trabalhar.
Elas precisam ter prazer em ir para a empresa, em encontrar com a sua equipe, encontrar com o seu líder, ou mesmo hoje que estamos muito aí no home office, mas ela tem que ter prazer em fazer parte daquela empresa, daquele time. Então você, líder, que acha que isso é uma besteira, olha, estou aqui para te dizer que é muito importante você ficar atento para essa questão da diversão. A diversão, trabalhar, fazer parte de uma equipe, entregar resultados, isso deve ser divertido, isso deve ser celebrado, isso deve ser comemorado. A tendência dos líderes medíocres é só cobrar, julgar e questionar as faltas de entrega. Mas infelizmente, muitos não reconhecem as entregas que estão feitas e às vezes nem têm essas entregas justamente pela sua postura. Então, valorize a sua equipe, tenha atenção com a sua equipe, comemore com a sua equipe. E aí vamos para o terceiro, o último item, elimine. Aqui é para você tirar da sua frente, para você acabar com as fofocas. Gente, não tem coisa pior no ambiente de trabalho, não tem coisa que mais atrapalha uma equipe do que dedicar tempo para fofocas, dedicar tempo para intrigas. Elaine, mas o que eu faço se eu tenho uma equipe, se tem um pessoalzinho lá que está se estranhando? Senta, lava a roupa suja, resolve. Porque as empresas não pagam os funcionários para ficar com fofoquinha, para ficar com melindre. Nós, dentro de uma organização, nós somos pagos para trabalhar. E o líder é pago para resolver essas questões. E resolver não é ficar alimentando. Pensa, tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Tudo aquilo que a gente dá atenção evolui. Se você está dedicando o seu precioso tempo, o seu valioso tempo para questões como fofocas, intrigas, para pessoas que, então essa pessoa não está bem. Gente, não estou falando que é robozinho. Se tem um funcionário que não está bem, você tem que procurar indicar esse funcionário para buscar ajuda. Seja ajuda dentro da empresa, se a empresa tem uma estrutura, se a empresa tem uma equipe que possa dar esse apoio, seja uma ajuda fora. Agora, o que não pode é um gestor e um funcionário ficar dedicando tempo a questões pessoais, principalmente porque não necessariamente você tem condições, você tem habilidades e formação para poder atender isso. Elaine, mas só ouvir já faz diferença. Será? Será que só ouvir faz diferença? Será que essa pessoa está vivendo um problema sério e você está ali ouvindo, achando que está fazendo diferença e você não está ajudando? Talvez você emita alguma opinião que pode até estar atrapalhando. Eu estou dizendo isso porque isso é muito sério, né? Tem pessoas que estão vivendo problemas em casa, problemas sérios, principalmente que a gente fala depois, esses 2 últimos anos foram muito pesados e ainda está sendo, e de repente, às vezes a gente acha que a gente está ajudando, ouvindo algo, mas seu marido fez isso, mas você não merece, você devia, e de repente você não está preparado para entrar naquela seara. Não é um bate-papo de comadre. Você está tendo ali alguém que pode de repente estar vivendo uma separação, que pode estar vivendo uma depressão, e você ali ouvindo e emitindo a sua opinião, pode amanhã até ser acusado de que alguém não, então, porque o meu gestor falou mesmo que eu tinha que denunciar. Eu vivi isso dentro de empresas como RH. Né? Pessoas que acabarão entrando em relacionamentos, em problemas pessoais, querendo ajudar. Chefes que queriam ajudar e que depois foram até convidados a participar a ir realmente agora me fugiu a palavra, numa audiência como testemunha. E aí a pessoa fala, nossa, Elaine, agora o que eu faço? A pessoa me chamou como testemunha, né? Um exemplo, porque ela apanhou do marido, ela chegou aqui, me falou, e eu acolhi, e agora como que eu faço que eu vou entrar nesse negócio? Então, gente, a pessoa está vivendo um problema pessoal, um problema emocional, líder, o que você precisa fazer? Sugerir que essa pessoa busque apoio profissional. É isso que essa pessoa precisa, é assim que você vai ajudá-la.
A questão do retrabalho. Gente, retrabalho é algo que assim, ele não pode acontecer com frequência. Se a sua equipe, se um funcionário, ele tem um comportamento constante de fazer uma entrega que você precisa corrigir, desculpa, você está pecando como líder. O retrabalho ele pode acontecer 1, 2, 3 vezes, mas se isso está acontecendo com frequência, minha sugestão é identifique o que está fazendo com que esse funcionário não entregue aquilo que você pediu. Talvez você esteja pecando na sua comunicação e você precisa identificar isso. Para quê? Para corrigir. O retrabalho é isso. Eu pedi algo, a pessoa me entregou errado. De duas, uma, ou eu não estou sendo clara, ou essa pessoa não está querendo entregar o correto. As duas questões são de responsabilidade de quem? Do líder. Seja a comunicação, ou seja um funcionário que está desmotivado, um funcionário que não está comprometido e que não está te entregando aquilo que realmente você pediu. Então, desculpa, mas é você, líder, que tem que resolver essa questão. Porque isso vai gerar o quê? A perda de tempo. Perda de tempo dele, perda de tempo seu, é o desperdício, é realmente a questão de a pessoa não estar comprometida, não estar envolvida, e isso é uma responsabilidade do líder, porque o líder identificando isso, ele deve trabalhar com essa equipe, trabalhar com essa pessoa para fazer o ajuste necessário, e se o ajuste não for o suficiente, você está com a pessoa errada na sua equipe. Eu falo que liderar é admitir a pessoa correta, treinar a pessoa e também saber a hora de não ter mais essa pessoa na equipe. Porque você manter uma pessoa que não é adequada, uma pessoa que não está contribuindo com a sua equipe, que de repente não está feliz, isso é responsabilidade sua, líder. Isso é responsabilidade sua. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu espero ter contribuído nesse nosso bate-papo aí de 30 minutos, com algumas dicas, na verdade foi um bate-papo com relação à liderança. E eu quero ver